Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Rude Cascais. Boa tarde, toda a equipe do Jornal Integração. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude. Pois é, doutor Bastos, na última semana nós tivemos aí as forças de segurança municipal, como Guarda, Departamento Municipal de Trânsito, que deram suporte a uma ação do setor de arrecadação e tributos, visando com aquela parte ali da feira que a gente tinha aqui em Itapajé, fazer uma organização, reorganizar as bancas, e olha o resultado. Eu acho que a população gostou, eu particularmente gostei. Foram dispostas as barracas, doutor Bastos, na lateral das calçadas, e abriu-se o trânsito para que os carros pudessem, para liberar o tráfego ali. E eu achei que foi realmente uma iniciativa muito interessante. Inclusive foi aventada a possibilidade de se usar aquele trecho ali da usina, daquele beco que liga uma rua a outra, como local para que o restante da feira fosse alocado. Mas ainda não foi definido isso. O fato é que à disposição das bancas estão ali na rua Manuel Luiz da Rocha, no início da rua Fausto Pinheiro, já estão ali colocadas as barracas, as bancas, nas laterais das calçadas. Pois é, Rude, ouvintes, internautas e telespectadores, isso é uma dívida que nós temos com a nossa sociedade de há muito. Essa nossa feira, né, que antigamente era aos domingos, depois passou para o sábado, depois foram até a sexta, e hoje eu acho que é a semana toda. Não sei se agora, nesse período de pandemia, esteja funcionando. Eu quero até que você me relate. Está funcionando ou não? Porque, claro, as aglomerações, elas estão sendo não recomendadas. Então, a organização, por outro lado, ela é a primeira lei celestial. Você imagine uma Via Láctea dessa, se não tivesse uma organização maior, feita por um arquiteto, né, do universo. Como é que seria essa loucura? Então, tudo que se fala em organizar tem o nosso apoio, tem a nossa recomendação, e a sociedade precisa. Primeiro, a história do trânsito, dos carros, né? E das pessoas, dos transeuntes que vão ter que circular. As calçadas precisam ser desimpedidas para que as pessoas possam trafegar tranquilamente, sem obstáculo, e o local das bancas devem ser em locais apropriados. Isso aí é o mínimo que nós poderíamos fazer para deixar a coisa mais ordenada, organizada, e logicamente que aumentando as pessoas, o fluxo, né, de clientes para esses, né, esses donos de barracas que vão lá vender as suas iguarias para arrecadar seu ganha-pão, o que é muito justo. Nós estamos vendo aqui na cidade de Itapipoca também tinha um congestionamento no centro de Itapipoca muito feio. E no final do governo João Barroso, ele conseguiu aí um recurso, acho que, não sei se o deputado Danilo Forte, na época, deu alguma ajuda, um apoio, mas hoje nós estamos com o mercado central sendo construído. Eu conheço bem, quer dizer, eu estou acompanhando porque o construtor é meu vizinho aqui, onde eu estou morando aqui no Aquiraz, aqui no Mandaracauai. E ele, né, sempre fala que está com mais de 50% da obra já executada. E isso vai melhorar muito a organização, o fluxo e a urbanização do centro de Itapipoca. E perguntar a nossa gestão, não seria também o momento de fazermos isso? Já tinha uma possibilidade ali onde era a usina Gomes,
de selar o local, não no meio da rua, mas coberto, protegido, com estrutura. Nós temos um mercado ali do antigo, foi feito na época do Jauro Bastos, mas com certeza ele não atende, né, o aumento exponencial que teve a nossa feira. Então, acho que isso é importante para facilitar e para dar uma proteção maior a esses feirantes, que à medida que o sol, né, começa a incidir mais fortemente, ou mesmo uma chuva, como nós estamos no inverno, prejudica a todos. Então, seria interessante que inicialmente organizar, eu acho corretíssimo, estava um verdadeiro caos das últimas vezes que eu tinha passado, faz um ano, o comentário é que era um caos, né? E sempre a gente ouve aqui as reclamações dos nossos ouvintes. Então, começar por esta organização, Rude, ouvintes, internautas e telespectadores, é importante, claro, mas não vamos nunca deixar de ver no futuro termos nosso mercado onde o nosso feirante vai ter a localização dele protegida, onde ele possa deixar a sua mercadoria fechadinha, com segurança, e as pessoas possam transitar sem aquele caos que nós estamos normalmente acostumados a ver. Então, eu refaço aí, digo novamente, que é importante organizar. Parabéns aí a equipe de trânsito, a equipe de vigilância sanitária, tem que lembrar também, porque tem pessoas que vendem alimentos para serem comidos na hora, alguma coisa feita ali, um arroz, alguma coisa parecida. Na minha época tinha, eu acho que é possível que ainda tenha alguma coisa que é feita a cocção na hora, mas o local é completamente, além de não ter, os sanitários, não sei se já fizeram, mas eu acho que não. Então, tudo isso gera um transtorno muito grande para quem está vendendo e para quem vai comprar. Logicamente que organizando o fluxo, o trânsito, separando, dividindo, tendo uma certa lógica e um raciocínio de quem vai, quem vem, para não ter, como eu vi antigamente, vinha um carro, parava na contramão, aí ficava um transtorno total, outro vinha, parava lateral, seria estacionamento lateral, aí virava um engarrafamento colossal. Então, tudo que é para organizar tem o nosso apoio, mas vamos pensar na frente. Nós precisamos de ter um local realmente definitivo para abrigarmos a esses feirantes, a essas pessoas que já escolheram o município de Tapajé, dos municípios vizinhos, que sempre nos sábados, quando passam, quando vão para fazendas, exatamente vão lá na nossa feira, comprar goma, comprar o feijão, comprar tapioca, ou o que for, para que eles façam os seus finais de semana com essa boa gastronomia do município de Tapajé. Doutor Bastos, respondendo aqui a sua pergunta, Clésio Marques está me passando a informação que a feira está acontecendo todo dia na parte de frutas e verduras, certo? Ainda não temos aquela feira completa com vestuários, com aqueles outros materiais que sempre se tem na feira, tá? Tá certo. Então, por hora tá só, que também, esse material pegando ali, mesmo que tenha uma cobertura, de uma lona, o sol, infelizmente, não passa 100%, mas 50%, e com certeza pode danificar essas frutas ou essas verduras, dando um menor tempo, de vida para elas. Doutor Bastos, e nós temos uma reclamação de uma feirante, a Jaqueline. Ela solicita à administração de Tapajé que proíba a entrada de carros na feira em dias de sábado, pois teve nesse sábado carro que carregou até as barracas, causando transtorno e pode vir até causar acidentes. Então,
Durante a semana, pelo que eu vi nas imagens, os carros estavam liberados, mas como a avenida ali, a rua ali é larga, então não teve nenhum problema. Mas me parece que no sábado pode ser que as barracas aumentem de número, pode ser que aumenta com certeza o número de pessoas na feira e aí o local fica mais estreito. E aí, obviamente, por conta de segurança, não deveria ser aberto para os carros, né? Perfeito. E você imagina como é o transtorno, né? O que é que poderia facilitar para esse feirante, para quem vai comprar, né? Ter uma cobertura, ter, né? Como o doutor Ari, na época, fez ali um galpão, né? Aproveitou aquele largo também ali, que fica entre, né? Aquelas duas abas de comércio, né? Ali onde era o seu Gerardim, onde é ainda o seu Gerardim, e na outra esquina onde era o João Barroso Bastos, né? Que também tinha um comércio na outra ponta. E até a farmácia, inclusive da doutora Gorete, na época do doutor Ubiraci Caetano, que era lá em cima, né? E vários outros grandes comerciantes que tinham aí nesse quadrilátero, onde o doutor Ari, na época, isso faz, né, o doutor Ari está com mais de 30 anos que foi prefeito, e fez aquele galpão, que logicamente ajudou, né, as pessoas no sol, na chuva, isso atenuou, mas essa do largo, da Major ali, aliás, dessa principal ali que vai com direção ao ginásio, ela infelizmente fica no sol, não tem como você bota frutas, bota, né, verduras, transforma um produto de qualidade num produto de menos qualidade, com certeza. Doutor Bastos, pegando ainda esse gancho, isso não está na nossa pauta, mas eu quero aproveitar e ter a sua presença nos oportuniza perguntar isso. Nós estamos aí, daqui a alguns meses, a gente espera, com o início das aulas da UFC. A gente espera que para esse ano, já talvez no início do segundo semestre, a gente já tenha aí, estou falando de segundo semestre, parece que é muito longe, mas está aí 2 meses, a gente tem o início aí desse período. E a gente espera que comece a chegar alunos, funcionários, e a gente sabe que isso vai demandar para Itapajé uma necessidade de se haver um planejamento urbano na cidade, de vários serviços, de várias coisas. Dentre eles esses, como a feira da cidade, o tráfego do número de carros e motos que a gente calcula que aumente. Mas a minha preocupação é porque ao longo dos anos que ninguém pode dizer, nenhuma administração pode se dizer que foi pega de surpresa com a chegada da UFC. A gente já anseia isso há muito tempo. Mas me parece que nenhuma gestão houve a preocupação de se preparar adequadamente para esse momento. Como é que o senhor vê essa situação? Com certeza, Rudy. Talvez até essa demora, ela foi, para quem não tomou as atitudes na época certa, foi providencial, né? Mas claro que qualquer gestão precisa fazer planejamento, planejar. A expectativa, logicamente, que era grande, na época teve, né, aquele movimento muito forte, a expectativa foi muito grande. Mas ainda bem que poucos se arvoraram, principalmente na área privada. Mas a área pública, ela poderia ter dado esses passos. Eu vou citar um exemplo, que é exatamente a passagem ali com a criação da avenida da Universidade para sair lá na Osmar Bastos, antiga Major Barreto. Eu acho que essa seria uma das primeiras ações a terem sido executadas. Promessas e promessas foram feitas, governadores prometendo, já vi projetos praticamente aprovados, mas na realidade não deu em nada. Praticamente ficou na retórica, ficou na conversa. Essa aí era uma delas. Logicamente que tem outras importantes e impactantes, né?
Aí você vê o que foi que nós conseguimos nesses últimos anos aí. A história do reservatório, que de certa forma o açude do Ipuzinho, né, o João Lira Magalhães, ele foi de uma importância capital. Isso aí era uma dívida que nós tínhamos. Mas já tem a segunda, que é a adutora, que também vai ser de uma importância capital para, né, esse progresso, para esse desenvolvimento que nós temos a convicção que vai ter com a chegada da universidade. Então, são ações estruturantes, né? Ter água, né, para todos os locais, o problema do acesso, né, que eu já citei há pouco, né? Hoje aquela nossa via que vem lá da Paquetá é uma via que continua com a mesma dimensão que iniciou a Paquetá há 28 anos atrás. Antes não era ali, antes era no centro, mas digamos que esteja com 14 a 16 anos que aqueles galpões foram feitos. Eu não me lembro quanto não, porque antes era ali, era na Osmar Bastos, ali na rua Osmar Bastos. Mas quando passou lá para cima, ficou angustiado, né? Na saída e na entrada fica aquela loucura. E concordando com sua preocupação, eu acho que precisamos fazer uma espécie de planejamento. O que é que nós vamos precisar? E aí coloca a universidade. Isso é um planejamento a 8, a 12 mãos. Inclusive a própria universidade pode nos ajudar, né? O que é que eles vão demandar mais? Quais são as maiores necessidades que ainda não foram, né, resolvidas? E aí Rude faria um grande projeto, né? Itapajé 2030, ou Itapajé 2025, e 2025 é amanhã, para que nós tenhamos um projeto de futuro. Nós só fazemos o quê? Nós fazemos como a história do bombeiro, é só apagando o incêndio, quando nós deveríamos realmente fazer um grande planejamento do que é que nós gostaríamos de ter o Itapajé do ano 2030. Vamos chamar as cabeças pensantes, vamos convidar a própria universidade para nos ajudar e fazer um grande planejamento onde todos os que quiserem, hoje nós temos com essas tecnologias que nós disponibilizamos hoje, e colocar 50, 100, 200 pessoas simultaneamente para ouvir uma boa palestra e aí começar a pensar o Itapajé que nós sonhamos, o Itapajé que nós queremos, o Itapajé que nós, né, precisamos. E aí sim faria um grande planejamento. Não adianta ficar fazendo coisas pontuais, que aí é simplesmente apagar incêndio. Nós conseguimos isso aqui, vamos arrumar isso. Não, o que é preciso? Precisamos de ter água, precisamos ter saneamento, precisamos ter locais para esse povo morar, nós vamos ter que ter, né, moradias, habitações. Tudo isso passa por um grande planejamento para esse novo momento, esse novo Itapajé, que com certeza vai surgir depois do advento da nossa Universidade Federal do Ceará, aí em nosso município. Eu não tenho nenhuma dúvida, e eu acho que você trouxe, Rude, esse despertar. Nós precisamos acordar, né? Primeiro ninguém acreditava, depois a gente começou a acreditar, as coisas agora estão chegando, só que nós já deveríamos estar fazendo algo há mais tempo. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Então eu sugeriria, aí era o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, os órgãos, né, como a CDL, né, esses grandes colégios como o Adriano Nobre. Vamos colocar esse público, um fórum para a gente desafiar o que é que nós queremos para o nosso município, envolver deputados federais, deputados estaduais que queiram nos ajudar, né, nesse trabalho hercúleo
de transformar o Itapajé realmente na dimensão que ele vai, com toda certeza, e que ele precisa para poder atingir esse pedestal que todos nós que gostamos, que amamos o município, gostaríamos de vê-lo dentro desses anos próximos, né? Essa mudança e essa transformação. Doutor Bastos, alguns pontos aqui para colocar. O senhor citou o nosso açude Ipuzinho, hoje com 93,01%. Estamos chegando lá, boa. Certo? Queria lhe dizer que o senhor falou sobre a avenida da UFC, e eu tive o prazer de, no ano passado, finalzinho do ano passado, ter algumas conversas com o ex-vice-prefeito da cidade, o Jonairton. E o Jonairton Alves me apresentou uma ideia, o que ele inclusive fez todo um mapeamento, fez o projeto, está feito, né? Para que essa avenida, ela saísse ali da UFC, passasse pela Osmar Bastos e continuasse até a BR-222. Perfeito. Achei assim fantástico, era mais uma... Ela iria exatamente se encontrar com aquela... Com a BR-222. Que nós chamamos, como é aquela avenida ali, tinha um nomezinho que a gente dava, né? Mas ali passa próximo ao posto ali, né? Que vai... eu não me lembro o nome dessa avenida, mas eu acho que é o nome de uma tia da dona Maria Amélia, o seu Faustino. Eu acho que é alguma coisa ali, esse terreno ali era do seu Faustino. E eu achei assim interessante, porque tratava-se realmente de tanto resolveria o problema da entrada e saída de funcionários, como dava uma nova opção, né? De saída para a BR-222. Fantástico. E chegada também. E chegada também. Entrar na universidade. Exatamente. Também. A ideia da Avenida José Maria Mello era exatamente ela saindo lá na BR-222. Pronto, perfeito. E eu queria aproveitar, já que o senhor falou aí sobre bombeiros, que o trabalho dos bombeiros é apagar os incêndios, né? Pois mas eu falei no sentido de improvisação, mas sim, esses outros não, esses outros são necessários. É verdade. Esse de vermelho que a gente conhece bem, e somos muito gratos ao trabalho deles, extraordinário. Tenho uma admiração muito grande por todos os militares ou civis que ingressam nessa grande corporação que é o Corpo de Bombeiros. Pois é, doutor Bastos, e nós tivemos nesses últimos dias 2 residências que foram atingidas por incêndio em Itapajé. 2 famílias que perderam tudo que tinham, inclusive a própria residência ficou bastante danificada ao ponto de até as paredes principais das casas serem derrubadas. E a gente sabe que nós não temos um corpo de bombeiros, né? O mais próximo de Itapajé fica na cidade de Itapipoca, e sabemos que é uma dificuldade de chegar. Mas a gente sabe também que uma cidade com mais de 50 mil habitantes, como é o caso de Itapajé, precisava também pensar numa situação que a gente pudesse ter algum tipo de socorro mais próximo. E aí a pergunta, o questionamento que a gente faz é o seguinte: a gente sabe que existem em Itapajé bombeiros civis formados, devidamente capacitados para atuar em diversos tipos de ocasiões, inclusive nessas. Não seria o caso, doutor Bastos, de municípios acima de 50 mil pessoas, habitantes, não seria o caso de se ter uma brigada de incêndio, uma turma de bombeiros civis, para que numa hora dessa a gente tivesse assim a possibilidade de um socorro mais urgente? Sem dúvida, Rudy, era o ideal, claro, mas nós sabemos das dificuldades, nós sabemos, eu vi lá na época do Dagmaldo, que foi o prefeito que trouxe o corpo de bombeiro, eu vi o sacrifício que ele teve, o esforço, e lá é uma cidade de 120 mil, na época tinha 120 mil habitantes, e eu vi o dilema. Tem um custo razoável, você tem que ter uma viatura, né? Você tem que ter uma estrutura mínima, né? Para exatamente locar
viatura. Tem que ter uma guarnição, né? Tem que ter uma guarnição. Eu acho que era o ideal. Não sei se dentro das prioridades do governo, né? Ele usa cidades de 50 mil. Você lembra da época quando Ronda no Quarteirão? Sim, ele foi só implantado. poderia ver a partir de 50 mil habitantes. Eu não sei se esse número de habitantes seria a mesma coisa para o Corpo de Bombeiro, mas é um pleito que eu acho que deveríamos correr atrás. É importante, ainda bem que nós não temos tanto incêndio, mas cada um que você consegue atender, você vai salvar vidas, você vai evitar, né, perdas materiais, danos materiais e o mais, né, importante, né, os problemas com vidas humanas, né, ou mesmo que não seja de pessoas, mas pode ser também de animais, tá? Pode acontecer. Sim. Certo? Então, era importante, não sei se é a prioridade do governo. Agora, você poderia ter na Defesa Civil profissionais, né, do Corpo de Bombeiro. Nessas situações, eles dariam ajuda substantiva. Você tentaria, sei lá, dentro do possível, lá com a história de um carro-pipa, porque tem que ser, né, até porque ninguém tem prédios muito grandes, mas facilitaria ou mitigaria o problema. Mas eu acho que essa ideia deve ser levada, né, à frente, e tudo que é para prevenir ou evitar males muito piores, o que você puder atenuar, eu acho que vale a pena, sem dúvida nenhuma. Agora, tem um custo, mas o custo, eu acho que ele se justifica pelo benefício que ele pode trazer para a sociedade. Você com uma estrutura dessa aí em Tapajé, você estaria mais tranquilidade a quem mora aí, não tenho dúvida. Sem dúvida nenhuma, Rudy, você tem toda a razão. Muito bem, doutor Bastos, eu vou lhe trazer mais um assunto para a gente fazer um intervalo comercial. É o seguinte: a administração municipal, através de uma postagem ontem nas redes sociais, comunicou oficialmente que o radialista Luiz Carlos Mesquita Pinto, sabe quem é? Luizinho da rádio. Ele foi anunciado, foi anunciado como novo chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Itapajé, doutor Bastos. Bacana, Luizinho é uma pessoa muito boa, muito humana, é um coração do tamanho do corpo, o coração é maior do que o corpo, ele é uma pessoa muito boa e com certeza fará um excelente trabalho, né, na chefia de gabinete da prefeita doutora Gorete, eu não tenho nenhuma dúvida. Profissional, já foi vereador, né, já teve experiência, foi candidato a deputado estadual, mostrando a sua ousadia. Eu acho que ele tem razão, a ousadia é inerente de cada pessoa. Tem um lado, né, humano quando faz esse trabalho aí com os animais, né, animais que são abandonados. Isso é um gesto belíssimo. Parabenizo aí o Luizinho por esse trabalho dele. Além de ser, doutor Bastos, uma pessoa que tem o conhecimento necessário para o cargo, né? Conhece o município com a palma da mão e conhece as lideranças, conhece todas as pessoas. E principalmente conhece as pessoas que mais precisam. É verdade. Né? Pessoas carentes, pobres, isso, que com certeza encontrarão aí um lenitivo, uma abertura para se adentrarem ou para receber o que for, né, as ajudas que puderem, logicamente, disponibilizar pela prefeitura. Então, acho que é uma excelente aquisição. Espero que ele faça um trabalho realmente profícuo e com bons resultados para a sociedade e, logicamente, para a gestão. Ok, doutor Bastos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar trazendo o segundo bloco e o doutor Bastos já se prepara para fazer um comentário a respeito da cidade de Irauçuba, que está completando essa semana 64 anos de emancipação política. E antes de eu ir para o intervalo comercial, eu quero avisar que hoje pela manhã
A Caixa Econômica da nossa cidade, ela foi fechada no dia de hoje, tá? Eu recebi essa informação do Nonato, do gerente da Caixa Econômica. Infelizmente, houve a positivação de um colaborador da Caixa Econômica e por conta disso, por conta desse exame positivo de Covid de um servidor, foi feito um trabalho de sanitização na cidade, na agência, perdão. Então, o que é que acontece? Esse serviço foi feito pela manhã, o resultado saiu hoje e logo foi conseguida a sanitização e a agência hoje está fechada para esse serviço, mas amanhã reabre normalmente. Então, mostra aí também a preocupação. Pois não, doutor Bastos? É só perguntar, isso foi detectado ontem, porque o que é que me preocupa? Muita gente vem do interior e às vezes não foi avisado. Lógico que doença às vezes não avisa, né? Mas se tivesse tido a oportunidade de avisar ontem que hoje fecharia, mas se não teve tempo, aí está justificado aí ao amigo Donato Brandão. Me parece, doutor Bastos, que o problema todo é no que diz a logística de se conseguir a empresa que faz a sanitização para a Caixa. Me parece que tem essa dificuldade de agendamento. Então, eu acredito que tenha sido isso. Não, viu? A minha preocupação é que avisasse com antecedência. Com antecedência, claro. Para que as pessoas soubessem que hoje estaria fechado. Isso. Mas soubesse ontem ou antes de ontem. Porque se você fecha hoje e avisa meio-dia, muita gente que veio, né, do interior, é verdade, do Garibuçu, não sei de onde, lamenta profundamente, não me avisaram nada e tal. É só essa preocupação, mas logicamente que tem também a história do resultado do exame. Eles souberam hoje, não tinha como avisar ontem, né? Claro. É verdade, verdade. Muito bem, eu vou fazer então um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta. Mandando aqui um alô para dona Maria Isabel, Marlúcia Mesquita, Ana Alves, Erasmo Braga, Lindomar Salles e também para o Eurisvan Brandão, que está lá em Guaraciaba do Norte e manda um alô para sua esposa Rita de Cássia. Temos também ainda participações através do WhatsApp. Paulo, em Iratinga, pergunta como está a atual situação dos proprietários de bares, se estão funcionando, se podem abrir ou não. Olha, pelo decreto ainda não está sendo possível a abertura de bares, tá? Frailson no Alto da Boa Esperança, Júnior na Bela Vista, mandando um alô para sua esposa Gislene, Meire, Estevão, Robinho e todos na escuta do Jornal Integração. O Adriano no bairro Barateiro, reclamando de canais de TV que estão fora do ar. O Elmo e a sua esposa Socorro, ouvindo a nossa programação. Tem um ouvinte reclamando de um cano estourado lá na localidade de Jorge do Arão, perto da casa do seu Itamar. Ele está dizendo que lá está tendo muito desperdício de água. Luiz Eduardo pede reposição de luminárias nas ruas Jandira Bastos e Vila Barroso. Pede também que seja feita a poda das árvores, que segundo ele estão entrando em contato direto com cabos de energia elétrica. Valderi na Pedra Branca, nos ouvindo. A dona Antônia Vaz pede reposição de luminárias na rua João da Silva Moto. Há muito tempo que ela tem feito essa reclamação. Tem a dona Maria das Dores, da localidade do Retiro, reclama de falta d'água. Segundo ela, há vários dias que eles estão sem água, inclusive para fazer o almoço. José Carneiro na Santa Rita, Lúcia acompanhando a gente, Gilvan Karatê na Lagoinha também na sintonia e o Francisco Mariano parabenizando o Luizinho da rádio por ser o mais novo chefe de gabinete do município. Deseja votos e sucesso e diz que a população de Itapajé ganhou muito com essa escolha. Muito bem, doutor Bastos, nós temos aqui a cidade de Irauçuba, que está completando aí 64 anos de emancipação política. A prefeita Patrícia Barreto vem aí ao longo dos últimos dias fazendo não só uma grande festa virtual, é claro, sempre com muito cuidado para que não gere aglomeração, mas sempre tem tido aí celebrações religiosas, lives que estão trazendo uma série, inclusive, de benefícios, de investimentos para a cidade.
Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, doutor Bastos, a respeito desse aniversário de Irauçuba. Como é que o senhor vê a história de Irauçuba, os 64 anos de existência, principalmente de uns anos para cá, onde a gente vê que Irauçuba passou a ser exemplo de gestão realmente para não só o Ceará, mas para todo o Brasil. De uma cidade pobre, com poucos recursos, né, conhecida mundialmente por conta da seca, né, e hoje é conhecida também como um exemplo de gestão. Pois é, Rudy, é uma história. 1957 foi o ano da emancipação da nossa querida Irauçuba, que antes era distrito de Itapajé. É um sonho, né? Essa emancipação para qualquer distrito. E nós de Itapajé tivemos dois exemplos, né? O primeiro foi Irauçuba, né, que fez a sua emancipação com grandes líderes políticos, né, que lá, né, existiam e fizeram, logicamente, essa passagem para o município. A responsabilidade muito grande, né? Nós sabemos que para você sair de distrito para município, você está assumindo as responsabilidades, vai ter que ter receita, ainda bem que tem as transferências federais, né, estaduais, que isso, de certa forma, é um atenuante, né, porque a maioria dessas pequenas cidades, né, que evoluíram de distrito para cidades, eles não conseguiram ainda ter uma arrecadação própria que realmente fosse suficiente para alavancar, né, para investir no desenvolvimento da cidade. Então, Irauçuba fez essa sua emancipação, e nós tivemos, né, desde o tempo de Jorge Domingo, um dos primeiros líderes políticos, que é o pai do Carlito, que foi vice-prefeito na era Donatinho. Tivemos o Negreiro, Antônio Negreiros Bastos, que é nosso parente, que também foi líder político por muitos anos. E, logicamente, naquela época, o modelo de gestão era diferente. Era aquele modelo em que o prefeito recebia o SPM, ele já sacava ali, já botava no bolso o dinheiro para poder ir pagando os seus fornecedores ou aqueles que recebiam do município, e etc, e tal. Então, essa foi uma era que, com a entrada do Raimundo Nonato Silva, ela fez a profissionalização da gestão. Então, o Nonato conseguiu profissionalizar a gestão, né, do nosso município, né, que é a terra da amizade da nossa querida Irauçuba. E a partir daí, né, com competência, com dedicação e principalmente com conhecimento, ele fez, né, uma quantidade de líderes muito grande, né? Cada secretário se tornou um possível gestor, né, para o futuro. Eu dou dois exemplos, né? Um tentou, né, que é o caso do candidato aí que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Heleno Araújo. Heleno, que era uma grande figura. A Geraldina também foi outra secretária que assumiu aí a prefeitura nesse momento difícil que o Nonato passou. E o ex-prefeito, né? O ex-prefeito Zé Mota, que era um vereador, mas que também fazia parte do quadro do Nonato político, né? Então houve assim uma formação de novos líderes, e são esses líderes que hoje estão tocando a administração
da Irauçuba. E Irauçuba, como eu falei, ela profissionalizou. Irauçuba preocupou-se mais com o social, preocupou-se mais em ouvir o coletivo, né, através de associações. Eu via na época no Nonato, quando eu cheguei, logo depois que eu plantei lá, eu sou muito, toda semana eu ia para Irauçuba, né, e logicamente acompanhava aquele dia a dia da Irauçuba, reuniões com associações, reuniões com líderes, com agricultores, reuniões com rapaz, é uma coisa assim extraordinária, era uma gestão participativa. E essa história de gestão participativa torna-se cada um dos membros ou dos colaboradores participantes da gestão. E o compromisso aumenta. E, logicamente, os resultados aparecem. E é isso que nós vimos aí nesses últimos, né, vamos chamar 12 anos, eu acho que está mais, 12, são 16 anos, né, dessa mudança do Nonato. Acho que a primeira vez que ele entrou, né, foi numa disputa política, inclusive, acho que foi com o filho do Negreiro, nosso parente também. Ele ganhou a eleição com uma maioria muito boa, e a partir daí a Irauçuba teve essa alavancagem, esse crescimento. Claro que o passado você também não pode achar que não. Na época do Negreiros, na época do Jorge Domingo, né, vários líderes políticos tiveram as suas participações e foram importantes. Aqui eu não quero abominar nada nem ninguém, mas quero dizer que a Irauçuba soube fazer a mudança exatamente quando o mundo evoluiu, quando o mundo voltou para o planejamento, para a discussão, para a gestão participativa, que é isso que os gestores têm que fazer. 10 cabeças pensam melhor do que uma, duas pensam mais do que uma, 10 pensam mais do que duas, e 100 pessoas, logicamente, pensam muito mais do que meia dúzia, né, de secretários para elaborar um plano para o futuro. E hoje nós estamos vendo aí a Irauçuba, uma cidade respeitada, uma cidade admirada, uma cidade copiada. Olha que coisa importante, copiada. Isso é um modelo. O Nonato conseguiu trazer para a Irauçuba um modelo de gestão. E isso, meu amigo, precisa fazer uma mudança cultural, porque política é complicado. Política, se você não tiver fatos novos, para você mudar uma cultura de quem está acostumado com determinado modelo político, aquele político que fica dando o cafezinho, pagando um litro de cachaça, pagando a tua conta de luz. Quer dizer, esse era o modelo do passado. E, logicamente, muita gente adorava esse período. Agora, o município diferente, planejado, município onde não é o elemento, o gestor individual, mas os colaboradores e a própria sociedade contribuindo para a elaboração de um plano diretor, de um plano, né, de desenvolvimento, de um planejamento estratégico. É isso que nós precisamos evoluir. Mas para isso precisa o gestor, né, querer fazer, querer aceitar, né, humildemente. Eu não mando, quem manda são vocês. Eu sou eleito por vocês e eu vou trabalhar com vocês, por vocês, né? O grande Abraham Lincoln dizia isso lá nos idos de 1800, né? Governo do povo, para o povo e pelo povo. Esse é o lema maior de qualquer país, de qualquer estado ou de município que professa esse modelo democrático de gerir e de administrar. Nas últimas 5 eleições, Nonatinho ganhou 4. Ele foi eleito pela primeira vez em 2004, depois do município ter sido administrado por 8 anos pelo Evaldo. Ele ganhou em 2004, ganhou em 2008, 2012 foi eleito para ser prefeito o Zé Mota, né? Que era o candidato dele. Que era o candidato dele contra o Heleno Araújo, né?
Em 2016, Nonatinho vence novamente as eleições, mas durante o seu mandato é cassado, assume a Geraldina e agora em 2020 ele consegue eleger a sua esposa, Dona Patrícia, como prefeita municipal. Ou seja, ele vai agora em 2024 para 20 anos, né, de mandato, ou sendo ele o gestor ou alguém indicado onde ele também tem influência política e, logicamente, administrativa. Então, realmente, né, desses 64 anos, tem 20 anos, né, nesse novo modelo de gestão. De vitórias então, lá em Irauçuba. Exatamente. Então eu quero também me irmanar com todo o povo querido aí da Irauçuba, que façam realmente um belo aniversário, vocês merecem. Irauçuba é uma cidade especial, uma cidade diferente, uma cidade que tem os braços abertos para receber a todos, generosamente, né, e faz um trabalho extraordinário. Eu só tenho o que agradecer aí, né, esse período que nós estamos aí trabalhando, né, com gestão aí no município de Irauçuba. O apoio é sempre, né, o que é para desenvolvimento, ele sempre contribui. Eu me lembro uma época, né, que eu estava querendo mudar lá do centro, lá para fora da indústria. A primeira coisa que o Nonato fez foi me procurar para dar um galpão que era até de uma fábrica de calçados que tinha saído. Ele chegou lá, me ofereceu. Eu agradeci gentilmente, mas preferi comprar uma estrutura lá na saída, porque eu não queria ficar dentro de Irauçuba. Fiquei mais longe, ali perto da rodoviária, eu comprei ali 40 mil metros quadrados, e lá nós estruturamos a Shopping Pães, a indústria, né? Um belo equipamento de 1.700 metros quadrados, né, de área construída, e uma área de 32 mil metros ao lado, né, contemplando lá 40 mil metros quadrados de área. Por trás nós já fizemos, inclusive, um parque solar, né, que hoje nós estamos produzindo em torno de 30 a 40 mil quilowatts mês, contribuindo aí com a sustentabilidade do planeta, né, diminuindo o sequestro de carbono, ou, né, a história da camada aí de ozônio, que infelizmente causa tantos danos à nossa natureza, com invernos rigorosos ou com secas profundas em grandes locais do mundo. Então esse é o nosso trabalho. Nos corrige aqui o nosso amigo Mário Almeida, dizendo o seguinte, que não foram só 5 eleições vencidas pelo Nonatinho. A gente não pode esquecer que quando da sua cassação, houve uma eleição suplementar em que a oposição teve a oportunidade de participar, que foi 2019, e o Nonatinho mais uma vez venceu. Então foram 6 eleições nesse período, todas vencidas pelo grupo, ou pelo Nonatinho, ou por candidatos apoiados pelo Nonatinho. Isso quer dizer que a sociedade, né, ratificou o trabalho profissional de Raimundo Nonato, quando unge durante, né, 6 eleições os candidatos apoiados pelo Raimundo Nonato Silva. Mais uma prova inconteste de que a sociedade aprovou o trabalho feito pelo Raimundo Nonato Silva. Ok, doutor Bastos, eu vou fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre assuntos estaduais, vamos falar sobre assuntos nacionais, tá certo? E aí a gente traz o senhor para o último bloco do Jornal Integração. É rapidinho, já a gente volta. O Vale do Curu inteiro ligado no Jornal Integração. Comando Rude Cascais. Trazendo aqui mais participações, tem aqui a participação de Vanderlei no centro da cidade, mandando um alô pra gente aqui, tá ouvindo o Jornal Integração
e pede para a gente mandar um alô para o WS, tá certo? Tem também a participação do José Carneiro na Santa Rita, Lúcia Souza, também ouvindo a gente, o Gilvan Karatê na Lagoinha, a Noêmia da Rua Teixeira Pinto agradece a direção do Hospital João Ferreira Gomes, na pessoa do Dr. Nildo, pelo ótimo atendimento, né, que teve com a mesma. Maria do bairro Pedra Branca pergunta como está a situação das cestas básicas doadas pela prefeituras, me parece que está em andamento essa licitação. José Rodrigues da Silva no Monte Castelo mandando um alô para Olga, Jordana, Janaína, Sara e Rita, todos na escuta do JI. Diana em Tejuçuoca reclamando de falta d'água na localidade de Boa Ação. Reginaldo está pedindo que seja disponibilizado um tambor de lixo para os moradores da localidade de Nova Esperança, lá no Puxa-Faca em Iratinga. Segundo eles, moradores acabam jogando lixo na rua. Chico Lulu no bairro Pedra Branca acompanhando o jornal, Ivonete Pereira Brandão também, e o Estênio no bairro Barateiro pede que o doutor Bastos comente a respeito do caso daquele vereador que invadiu um estúdio de rádio para agredir um advogado, um radialista no momento da entrevista. Isso a gente trouxe ontem, doutor Bastos, foi aquele caso lá de Catunda, né? Quando nós tivemos um vereador da cidade, contrariado por conta de uma notícia que o radialista levou, entrou, invadiu a rádio e cometeu a agressão, né? Deu um tapa no radialista, né? Mas só para concluir aqui as participações, o Silva Neto está nos ouvindo, Vilma Forte também, e o Lindomar Salles diz que não perde uma quarta-feira o Jornal Integração, porque gosta de ouvir os comentários do Dr. Bastos, porque acha os comentários muito sábios. Dr. Bastos. Obrigado, Lindomar, pelas palavras elogiosas. Muito obrigado aí pela sua audiência e a todos vocês que nos honram aí com essa audiência extraordinária. E respondendo aí ao Estênio, né? Estênio, lamentável, Estênio, né? Lamentável, agradecendo a sua indagação. Acho lamentável essa atitude, né, do vereador, de qualquer cidadão, né, que se sentiu agredido. Ele pode ter se sentido agredido, injúria, calúnia ou difamação. Nós temos, né, como combater isso através da justiça. Não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso é muito crítico e muito preocupante. Claro que você não pode estar denegrindo o nome de ninguém, se você não tiver certeza, porque aí você pode, né, ser processado por calúnia, injúria ou difamação. Mas eu acho que ir lá e agredir é um ato de desequilíbrio emocional, passível, inclusive, de penas profundas, porque você não tem esse direito de agredir ninguém, de maneira nenhuma. Então é condenável. Se você tiver recebido alguma crítica caluniosa, injuriosa ou difamatória, use a lei, dê entrada numa ação para que você possa ser reparado, né, com o mesmo tempo, a pessoa pedindo desculpa ou coisa parecida, que a lei lhe faculta. Agora, bater, agredir, entrar numa emissora de rádio, né, porque teve alguma coisa que eu não gostei, eu acho que não é o papel e não é a ação certa de um legislador, né, de um vereador aí da cidade de Catunda. Lamentável, e logicamente que ele vai ser passível e também de processos contra esse ato, né, de agressividade ou de invasão ou de qualquer coisa que possa acontecer. Lamentável, Estênio. Esperamos que isso não se repita, né, em outros municípios, né, porque eu acho que é um retrocesso grande na nossa sociedade, ações como esta, para um legislador principalmente. Doutor Bastos, nós juntamos os dois assuntos estaduais e nacionais num bloco só,
e eu tenho aqui alguns assuntos para lhe trazer na nossa pauta para que o senhor comente. Por exemplo, nós tivemos o governador Camilo Santana sancionando uma lei que autoriza concursos públicos, e são concursos públicos para a área de segurança pública, que vão trazer 2.870 novas vagas para a segurança pública do estado do Ceará. Nós temos a Polícia Militar com 2.200 vagas para praças, aliás, 2.000 vagas para praças e 200 para oficiais. Temos ainda 500 vagas para a Polícia Civil, 170 vagas para a PFOSSE e 204 agentes para o Corpo de Bombeiros. É uma contratação extraordinária. Eu acho que é uma demanda que nós estamos há muito tempo reclamando, né? E nesses dois quesitos, mesmo que seja em menor quantidade, que é a Polícia Civil e a Polícia Forense, que é a parte de inteligência, né, da polícia, eu acho isso espetacular. Eu acho que foi numa hora oportuna, necessária, e isso com certeza nós vamos reduzir significativamente os nossos índices de criminalidade, que, diga-se de passagem, lamentavelmente estão altos, né? Teve uma queda, estava bem, etc e tal, mas agora com a pandemia, infelizmente, apesar de ninguém sair muito de casa, as quarentenas, mas os números não são muito animadores. E o governo, percebendo a importância, né, dessa contratação, já fez seu dever de casa, né? Já lançou aí o edital para a contratação. Polícia Civil, Polícia Forense, Corpo de Bombeiros, aí, Rude, falando aí do que você falou, importante, vamos ver se a gente consegue aí aproveitar, se vai sobrar algum aí para cá, né? E, logicamente, a Polícia Militar, e é a parte de prevenção, fantástico, extremamente necessário. O governador, quando toma essa atitude, além de criar 2.840 vagas nesse momento crítico que nós estamos precisando de empregos, ele está resolvendo, equacionando a falta de policiais, militares, civis, da Polícia Forense e do Corpo de Bombeiros no estado do Ceará. Eu acho que ele comete dois tempos espetaculares: reativa a economia e aumenta a segurança pública e principalmente a elucidação de crimes. E não adianta você ter uma quantidade muito grande de crime e não identificar o responsável por isso. Você não consegue inibir ou reduzir essa estatística nunca, se você não botar atrás das grades essas pessoas que cometeram, né, esses homicídios. Sem dúvida nenhuma. Parabéns aí ao Camilo. Doutor Bastos, vamos falar agora de Covid-19 no estado do Ceará. Duas notícias que eu vou juntar para que o senhor possa explanar a respeito disso. 99,8% da população está concentrada em municípios com alerta altíssimo em relação à pandemia. Apenas o município de Catarina, dos 184 municípios do estado do Ceará, está na classificação de alto, enquanto os outros 183 estão em alerta altíssimo, tá? Ou seja, só 20 mil habitantes cearenses estão no nível 3, que é o nível alto. O restante dos municípios estão em alerta altíssimo. E na informação para complementar essa notícia, nós temos 11,23% dos cearenses vacinados contra a Covid em 2 doses nesses últimos 4 meses. Aí você já encontra a explicação para tudo isso, né? Nós estamos vivendo a segunda onda, que deve estar, né, se encontrando aí, ou se elastecendo aí mais do que o tempo que ela era, né, iria ter devido. E, logicamente, isso está acontecendo no interior. Eu estou vendo aqui na capital uma certa diminuição, mas no interior, e ontem eu vi um colega meu, o doutor Raimundo Donato, ele é o presidente da Unimed Crateús, dando exatamente
todos os hospitais lá em Crateús lotados, não tem vaga para nenhum paciente que chegar lá em Crateús. Olha como a situação é crítica, e não é só lá não, isso é lá para Banda de Limoeiro, no Cariri. O senhor me permite, eu tenho uma informação, ontem conversando com o amigo Tiago Monteiro, ele que é da Meio Norte, lá de Teresina, e esteve ontem na cidade de Quixadá para visitar a afiliada dele, da Meio Norte em Quixadá, e ele me disse que ele ficou espantado, porque ele chegou de Teresina ontem mesmo, e ficou espantado porque o comércio de Quixadá estava todo fechado, inclusive farmácias. Ele fez questão de dizer isso. Então, impressionante como no interior do estado a gente está vendo essa situação. Crateús, ontem o prefeito decretou lockdown, exatamente o que fez lá em Quixadá. Isso é sintomático de que as coisas não estão controladas. Com esse índice de vacinação de 11%, nós estamos ainda bem longe, né? Porque talvez as pessoas mais idosas ou das linhas de frente, né, que era da saúde, diminuam o risco, mas os demais que não estão fazendo esses protocolos, né, esse isolamento social, uso de máscara, eles estão aí adoecendo assim de uma maneira generosa aí, numerosa, vamos chamar, tá certo? Então, vamos continuar tendo os cuidados, manter a guarda, usar máscara, usar álcool gel quando fizer qualquer contato, pegar na mão de alguém, usa teu álcool gel, lava tuas mãos, mantém o teu distanciamento social, mantém o teu distanciamento físico, aqueles abraços. Ainda não é tempo, meus amigos e minhas amigas, ouvintes, internautas e telespectadores, ainda não é tempo. O nosso percentual de imunização ainda é muito pequeno. 11% representa, de cada 10, somente um estaria imunizado. Então, 90% ainda precisa ser imunizado. Isso é que a gente tem que olhar. Eu não olho para os 11%, não, eu olho para os 90% que não foram ainda vacinados. É 89%, porque 11 menos 100 dá 89% ainda não foram vacinados com as 2 doses. Então, é importante essa preocupação. Isso está mais no interior. A capital, ela conseguiu, talvez aqui, diminuiu substantivamente, mas não tanto, né? Tem alguns locais que diminuíram muito, mas ainda é preocupante, ainda é muito preocupante. E com essa alerta aí do governo, que 99,8% está em alerta altíssimo, meu amigo, então não tem o que discutir, nós temos que fazer a nossa parte. Não precisa o governador dizer que vai fazer restrições, eu tenho que fazer a minha, se eu quero me manter com saúde. Isso não é brincadeira, não. Nós estamos vendo aí pessoas das nossas famílias e das famílias de muita gente passando pelo mesmo problema. Isso não tem cor, sexo, situação econômica, nada disso. Religião, ele ataca a todos, infelizmente. E para isso aí só tem uma defesa: esperar a tua vacina. Os que estão vacinados, eu mesmo vacinado, estou usando quase que as mesmas recomendações como se não tivesse. Até porque a minha vacina, ela não cobre 100%. O percentual dela é pequeno, é a Coronavac, né? Lógico que é melhor do que não ter tomado, mas eu ainda preciso fazer alguma coisa para evitar, né, essa participação, essa infecção pelo vírus. Porque se ele chegar, eu não consigo, a minha imunidade não consegue 100% eliminar com ele. Ele tem aí no espaçozinho aqui que eu não vou querer dar chance a ele. E para não dar chance, faça a mesma coisa que vocês estavam fazendo naquelas épocas mais, né,
sombrias que nós passamos. Vocês lembram bem, quando a gente não podia sair, não podia ir, né, de uma cidade para outra, estava tudo. Hoje pode, mas você tem que ter cuidado, tem que ter prevenção, use o álcool, lave sempre as mãos, higienize as suas, né, tudo que você for comer, que você for usar bem, e usando a máscara. Não esqueça a sua máscara, ok? Doutor Bastos, e a gente trazendo essa informação da vacinação para a parte nacional, a gente tem aqui o número do Ministério da Saúde, que diz o seguinte: olha só, nós temos hoje no Brasil cerca de, só pegar aqui o número aqui, porque ele vai fazendo uma modificação, nós tivemos só um instantinho, só ver aqui, pronto. Nós temos no Brasil 40 milhões e 20 mil vacinados da primeira dose. E nós temos 19 milhões 757 mil, quase 20 milhões, com as duas doses. Ou seja, a gente tem menos de 10%, menor número de cearenses vacinados, né? Do que no Brasil todo, né? O número do Brasil todo é menor em termos de segunda dose. E dia 23 de março nós tivemos o ministro Queiroga assumindo e prometendo que ele queria fazer uma vacinação de 1 milhão de pessoas por dia. Isso dia 23 de março. Nós estamos aqui quase chegando a 2 meses de que ele está no ministério. Como é que o senhor também vê esses números nacionais, né? A gente está numa situação que a gente está vendo que começa por conta do IFA que está faltando da China, a gente começa a ter um prejuízo na nossa produção caseira dos imunizantes. Como é que o senhor está vendo essa situação e se o senhor espera que a gente possa chegar ao final do ano com a população brasileira na sua totalidade vacinada? Claro, Rudy, que eu não vou atemorizar a sociedade. O Queiroga falou isso, o Marcelo Queiroga, o ministro, porque ele achava que ia ter vacina sobrando para vacinar. Lógico que a população, o nosso plano nacional de imunização, nós temos capacidade de fazer 2 milhões de vacina por dia. Estados Unidos faz 3,5 milhões por dia. Só que lá eles têm 3 vacinas sobrando. Eles se dão ao luxo de deixar 60 milhões de vacinas da AstraZeneca lá inativas, sem usar. 60 milhões. Lá eles têm a BioNTech, tem a Pfizer, tem a Janssen, que são vacinas muito boas e tem em quantidade. O problema no Brasil é exatamente nós não termos essa tecnologia. Essa tecnologia nós tínhamos que buscar ou na China ou na Índia, né? Agora, a Índia teve esse colapso, né, do sistema de saúde, e aí não pôde, porque se ele liberasse IFA e não vacinasse os indianos, logicamente os indianos iam se rebelar contra o Nadra, né, que é o primeiro-ministro. Então eles restringiram, né, o repasse. E a China, eu não sei se também está nesse mesmo, né, ninguém sabe na China, porque os números da China não são confiáveis 100%. Eles não divulgam, não vou dizer que são confiáveis, eles não divulgam. Eles ficam mais com eles, poxa, fica melhor para nós. Porque senão vão dizer que a gente está falando mal dos chineses. Claro que não, nós estamos precisando deles. E tem aquelas histórias, né, do Ernesto Araújo, que o Bolsonaro disse isso e aquilo, que eu não acredito que isso, né, o chinês vá punir o povo brasileiro por uma asneira que o ministro destrambelhado tenha dito. Eu acho que ele não iria fazer isso. Mas eu acho que principalmente é por causa, né, da necessidade que eles estão tendo e talvez mais pessoas pedindo e eles não podem atender, que a produção é limitada. Isso não é como você pegar no rio e puxar
um cano, não. Você tem que produzir. E, logicamente, a produção é limitada e mais pessoas estão procurando. Eles estão falando que para imunizar a população mundial, eles vão precisar de 28 bilhões de vacinas. Olha que coisa absurda. E olha que nós só somos 7,5 bilhões hoje de habitantes. Mas o número é exponencial, é astronômico. E isso, enquanto nós não tivermos esse fornecimento, né, desses IFAs da vida, nós vamos ficar nesse, né, claudicando, imunizando poucas pessoas. Não que nós não possamos, é porque faltam vacinas. Até pouco tempo eu passei 10 dias esperando a segunda dose da Coronavac. Por quê? Porque não eram produzidas. E assim nós recebemos 25 mil, 30 mil. Meu amigo, se dá um estado como esse nosso aqui de 9 milhões, era para chegar a 5 milhões, no outro dia, no outro semana, no outro mês, mais 1 milhão, mais 2 milhões. Aí aqui fica 25 mil, chegou mais 28 mil. Isso é coisa para ponta de lenço. Então, mas a expectativa é que até setembro, olhem aí, nós vamos ficar com aproximadamente 50% vacinados. E até o final do ano, eu acredito que nós vamos chegar a 70%, 75%, que é o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando você consegue imunizar 70%, 60% a 70% da população de um país. Eu acho que até o final do ano nós tenhamos chegado a essa quantidade de pessoas vacinadas. Aí, o Brasil, que eu acho que para 2022 nós vamos ter um ano muito produtivo e nós vamos crescer bastante. Esse ano nós vamos crescer. Você não me perguntou sobre a economia não, mas vou aproveitar aqui. Pois não, fique à vontade. A minha especialidade, que eu gosto muito de ler, não que eu seja economista, mas eu gosto muito de ler. O Brasil, a expectativa começou em 2,5%, o crescimento do PIB em 2021. Hoje já tem consultores falando e bancos falando em 4 pontos alguma coisa o crescimento. Claro que a inflação também vai passar de 5%, mas o crescimento do Brasil esse ano pode passar de 3,5%. Em 2022, a inflação deve cair e esses números devem ficar um pouco mais baixo do que o de 2021, claro, 2021. Mas a expectativa é de que o país vai começar a crescer a partir agora do meio do ano e vai desenvolver bastante em 2022 e 2023 para a alegria de todos nós. Ou seja, nós vamos ter sim dias melhores. Basta que nós consigamos essa vacinação, que eu acho que até setembro nós vamos chegar lá. Doutor Bastos, e como é que o senhor tem acompanhado aí o desenrolar dessa CPI da Covid? Rapaz, eu estava ouvindo ontem um deputado, eu acho que era até do DEM, ele dizendo, rapaz, eu estou muito satisfeito. Normalmente a gente pegava aqui uma CPI, era para dizer o quê? Fulano de tal roubou 100 milhões, o outro desviou 15 milhões, o outro desviou 1 milhão, é mensalão, é petrolão. Agora nós estamos falando o quê? Nós estamos discutindo assuntos médicos, a cloroquina, é válido ou não é? O fulano falou mal da China ou não falou? Então, são coisas que, logicamente, poderiam ter sido evitadas, mas isso não faz a diferença que um parlamento, né, que tem um pensamento grande, fosse, né, levar para uma comissão parlamentar de inquérito. Aquilo ali é 2 ou 3 que estão querendo se projetar.
Claro que houve erros, claro. Os próprios ministros, o próprio Mandetta, né, que hoje é um agressor, é um denunciador, é um delator, ele na época, ele disse, não vão para hospitais, fiquem em casa, né, porque vocês, né, podem se contaminar, só vão quando vocês estiverem grávidos. Olha quantas mil pessoas morreram por essa má orientação. Desculpem. Agora, essa má orientação é pelo desconhecimento, que na época realmente ninguém sabia, o Mandetta não sabia, esse médico da Globo, qual é o nome dele, esse magrinho? O Varela? O Varela, É. O Varela, ele disse também... Drauzio Varela. Drauzio Varela, obrigado, Ruth. Ele também falou asneiras, e não, isso não vai chegar aqui, não vai ser uma coisa muito grande. Todos eles falaram isso. Agora, você ficar discutindo, foi no dia 18, no dia 25, no dia 30, eu acho que nós temos coisas maiores para fazer. Esse país está precisando de reformas estruturantes, esse Congresso devia estar fazendo o seu dever de casa e deixar que a própria justiça, se houve algum dolo, algum erro, alguma falha, a justiça faz. Agora querer o parlamento fazer esse papelão, tentando se projetar, né, na desgraça de um ou de outro, eu acho que não é por aí. Na minha visão humilde, me perdoe, quem discorda eu também respeito, mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para que a gente faça, né, o nosso Congresso Nacional, Senado e Câmara trabalharem por esse povo que está precisando, né, de mudanças, de reformas estruturantes, enfim, de dias melhores, como eu falei há pouco. Ok, doutor Bastos, 1h32, essa era a nossa pauta de hoje e eu queria aqui no finalzinho da nossa participação fazer aqui 2 registros. Não sei se o senhor tem mais algum assunto para tratar, mas queria fazer aqui 2 registros. Amanhã, dia 20 de maio, é dia do aniversário do nosso companheiro Gilmar de Souza. Estará completando 52 anos, eu acho, né? É 52, Gilmar? Ela não. 42, olha aí, rapaz, eu aumentando rapaz, 10. Tu é pesado. Rapaz, faça isso não, é só 42. E quantos anos machixe terá? Aí é para mais de 75. 82. Os 10 que tu botou, tu bota lá pro machixe. Pronto. Parabéns aí ao nosso querido Gilmar de Souza, esse talento, esse homem extraordinário de 1000 talentos que a gente não consegue nem registrar cada um, né? É verdade, é verdade. E que felicidade você continuar aqui conosco, né? Ilustrando aqui as manhãs da nossa atitude e no forró, em todos os locais o Gilmar está no meio, é verdade. É nos vídeos, enfim. Multifacetado. É de múltiplas funções. É verdade. É um verdadeiro coringa, da comunicação. É verdade. Então, que você tenha muitos anos de vida, Gilmar, com muita saúde, muita paz, né, e continue esse grande profissional que você é e continuará sendo durante muitos e muitos anos. Espero que aqui ao lado da Estúdio FM da gente. E dia de sábado ainda tenta tomar meu lugar na semana, porque ele apresenta o Jornal Integração. Olha aí. Aí âncora, ainda também âncora. É verdade. Valeu, Gilmar de Souza, muita saúde, meu irmão, muita paz, muita prosperidade para você. Nesse período a gente deseja mais saúde mesmo. A gente tendo saúde, a gente corre atrás do resto. E eu quero registrar também, porque hoje é aniversário da moça mais linda que existe em todo o bairro do Conviver. Hoje está completando 10 anos Yasmin Marques, filha do nosso gerente geral, nosso companheiro Clésio Marques. Yasmin hoje está ficando mais velha, está completando aí 10 aninhos. Olha que beleza. Rapaz, começa daqui a pouquinho, daqui a uns 5 anos, 6 anos, Clésio Marques já vai ter que comprar uma espingarda, um bacamarte, né? Para poder ficar na hora da sala, na hora do jantar, perto da Yasmin, porque com certeza, bonita como ela é,
vai ser uma menina muito disputada. Querida, parabéns, muita saúde para você, que sua vida seja repleta de muita felicidade, tá? Um beijo grande, tá bom? E parabéns ao pai e à mãe da Yasmin pela criação que dão a ela. Doutor Bastos, essa era a minha participação. Correto, eu deixo só também dar meus parabéns, né? A Yasmin Marques, filha de Clésio Marques, né? Um abraço aí para a querida Yasmin, que Deus abençoe aí com muita saúde, né? Com muita fé, com muito amor que ela tem aos pais e um talento também que surge, né? Parabéns, muitos anos de vida aí para Yasmin Marques, ok? E finalizando também, o Rude, aproveitar para mandar os nossos alô, né? Nosso querido William Castro, que não falou hoje, mas acho que ele não está zangado conosco. Não, acho que não. Ele tem falado comigo hoje, outros dias. Nós vamos cutucar. Ele pode ter até dado uma saidinha, mas vamos falar o nome dele para ele não esquecer da gente. É verdade. Não vamos esquecer dele. É mandar um alô para os meus queridos amigos lá de Ouro Branco, em Minas Gerais. Nunca mais falei sobre eles. Eustáquio e Ângela e Beatriz. Um abraço. Deus a eles pela audiência. Lá com muita saúde. E as nossas irmãs lá da Itália, Verinha e Raquel. Muita saúde e paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde a todos. Ok, doutor Bastos, muito obrigado pela sua participação. Você já sabe, né? Toda quarta-feira tem a coluna Claras Ideias dentro do Jornal Integração com a participação, os comentários de doutor Bastos. Eu finalizo a minha participação mandando um alô para a Chagas Souza, ouvindo a gente, Silvia Brito também no Sítio Ipu, e para a nossa ouvinte, a Rosimar Albuquerque. Pois não, doutor Bastos? O Rude, pois não. Eu não sei se você sabe, o nosso secretário, né, o chefe de gabinete do Palácio está com problema, você está sabendo? Não. Chagas Vieira. E foi que houve com Chagas? Internou-se ontem no Monte Clínico, ele e a esposa, viu? Ah, é? Não estava sabendo, ele teve Covid, viu? Deve ser Covid, eu acho. Tá, ok, vamos orar. É amigo dele, vamos claro, aproveitar e fazer as nossas orações para esse amigo, irmão, com certeza, chefe de gabinete lá do Camilo Santana.